Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, são 10 horas e 29 minutos. Nós estamos começando mais uma edição do 2 em 1, esse novo projeto da Rádio Clube, juntamente com a H2 Foz, para falar de política, entrevistando os candidatos. Um minutinho, como diz o pessoal, né, Alexandre Palmará, mais para a gente fazer aquela abertura, aquela conversa bacana. E hoje uma edição extraordinária. Originalmente o programa é segunda, quarta e sexta e também aos sábados dentro do Marco Zero, mas hoje vamos abrir espaço também, porque além de ser 2 em 1, é dose dupla. Bom dia. Justamente, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Primeiro explicar o porquê dessa edição extraordinária. A gente já tinha em mente que quando a gente abriu o calendário de entrevistas, nós temos 40 candidatos a deputado estadual e federal em Foz do Iguaçu, e quando a gente abriu, logo que fecharam as convenções, a gente tinha 30 datas, que seria segunda, quarta e sexta e sábados, né, dentro do Marco Zero. E na segunda, quarta e sexta aqui dentro do 2 em 1. A matemática é clara, né? Não fecha. Não fecha. Então a gente já tinha essa noção que teria que abrir algumas datas especiais aí na terça e na quinta. E hoje a gente faz essa primeira abertura justamente também porque o nosso entrevistado, o candidato de hoje, tá com uma agenda bem corrida, e aí eu consegui confirmar a entrevista com ele ontem. Eu falei, ou agora ou só sabe lá quando, né? Só depois da posse. Só depois da posse. E duplo porque também temos uma outra edição do 2 em 1, às 11h30, com o candidato a deputado federal Sandro Alex, pelo PSD. Ele está com uma agenda física aqui em Foz do Iguaçu, essa é uma outra proposta da gente. A gente faz as entrevistas com os candidatos do Paraná, né? E aqueles que não têm domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu, mas que cumprem a agenda física aqui em Foz do Iguaçu, o espaço está aberto. Mas recebendo o nosso candidato, Matheus Vermelho. Bom dia, Matheus. Obrigado por ter atendido ao nosso convite dessa entrevista. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. É um prazer enorme estar aqui hoje na rádio, fazendo esse programa com vocês e falando um pouquinho sobre o futuro da nossa cidade. Matheus, você tá tipo o vermelhinho, né? Tá correndo com... O vermelhinho não, ligeirinho. Correndo que é um danado. Estamos andando bastante. O Paraná aí a gente tem corrido muitos municípios. Estamos numa campanha bem sólida, muito ampla pelo Paraná todo. Assim como você disse, né? A gente sai de Foz do Iguaçu, mas também representa outros municípios, porque eu seria um deputado estadual. Então representarei todo o estado do Paraná, mas com certeza com o foco maior em Foz do Iguaçu, que é a nossa cidade, onde a gente representa. Certo, Matheus. Matheus, a gente costuma abrir essa conversa, abrir essa entrevista, pedindo para que o candidato se apresente, né? Se apresente com suas próprias palavras. E quem é Matheus Vermelho? Fizesse uma breve trajetória, um breve resumo aí da sua trajetória profissional, pessoal e agora política também. Sim, eu sou o Matheus Vermelho, tenho 36 anos, sou empresário de Foz do Iguaçu. Nossa família trouxe a empresa para cá na década de 90, nos anos 90, e desde então a gente vem trabalhando aqui na cidade. Nosso ramo é o ramo de construção pesada, mineração, temos pedreira, trabalho com asfalto, com construção, né, com material pesado para obras. E sou pai de 2 filhas, tenho 36 anos, tenho a Lana de 17, a Paola de 4, casado, né, e quero estar representando o Foz também. Tenho no meio empresarial de jogador de futebol, sou empresário de jogador também, gosto muito do meio esportivo, uma identificação minha muito grande, e é uma das minhas principais bandeiras como deputado. E por que eu posso te chamar de você? Claro, deve. Tá certo. Candidato, por que você decidiu lançar sua candidatura a deputado estadual? Eu acho que a política tem que ser feita por dom, né? É um dom divino que Deus nos deu. E eu nasci no meio da política. Meu pai foi o prefeito mais jovem do Paraná, o deputado federal Vermelho. Então, na época, foi prefeito com 22 anos. Eu nasci no meio do mandato dele. Então, costumo dizer que eu nasci no meio da política. Meu avô já havia sido prefeito também lá na minha cidade natal, no Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná. E aí, quando meu pai terminou o mandato, ele veio para Foz. Então, eu nasci no meio público. Eu acho que é um dom que Deus nos deu e a gente não pode fugir, né? Como disse o meu amigo Paulo Martins essa semana, verás que um filho teu não foge à luta. Eu acho que essa frase é muito bacana, porque a gente tem que
se doar um pouco. Hoje eu já tenho nossas empresas constituídas, vão bem, tá tudo certo. E como meu pai colocou o nome dele à disposição, se doou um pouco para a sociedade, eu também preciso fazer esse trabalho. Porque a gente tem que ocupar os espaços políticos, senão os maus políticos ocupam e o nosso país acaba não progredindo. Então a gente precisa estar à frente do nosso país, à frente das decisões, vindo do meio empresarial, da iniciativa privada, com uma consciência diferente da iniciativa pública, que é um pouco diferente. A gente tem que vir com essa identidade para que a coisa mude no nosso país, que a gente faça coisas que vão de encontro à necessidade do empresariado também, que é o gerador de emprego, que faz o Brasil funcionar, que faz a transformação do nosso país. Então eu não posso ficar sentado, assistindo e criticando. Se eu quiser criticar, eu tenho que participar. Então eu tomei essa decisão de pôr o meu nome à disposição para estar representando a nossa cidade, o nosso Paraná, para estar fazendo essa transformação e estar participando ativamente da política para que a gente possa fazer do nosso país um país melhor para os nossos filhos e netos. Muito bem, Matheus, bem-vindo à Rádio Clube, bem-vindo aí ao 2 em 1 com H2 Foz. Em termos de projeto, nessas suas andanças, primeiro, seu pai é deputado federal, acredito que você tenha andado muito com ele lá em Brasília, conhecendo esse cenário da macropolítica nacional. Mas aqui, falando de estado do Paraná, chegando a Foz do Iguaçu, tem algum projeto que vai ser a sua primeira batalha encampada? Minha primeira batalha é o esporte também e o turismo, são duas bandeiras muito fortes que vou ter no meu mandato. Eu acredito que a gente tem que rever algumas questões com o governador. Uma das primeiras coisas que eu quero ver com ele é essa questão do ICMS, do combustível, para que a gente consiga transformar de novo e trazer de novo mais voos para a nossa cidade, dando esse incentivo para que a gente fomente o turismo. Acho que essa é uma batalha, né, muito bacana. Meu pai já trabalhou na ampliação da pista do aeroporto, né, junto à Infraero com o governo federal. Até o Alexandre estava me passando agora uma questão, né, da liberação dessa pista, né, que ainda dá homologação. Então, que também tem mais um trabalho para ser feito pelo deputado federal, mas eu quero estar também trabalhando a nível do estado essas questões. Acho que essa questão do ICMS é uma questão muito bacana e muito necessária para nós, para o nosso fomento turístico. Então, essa é a primeira coisa que eu quero pegar e ir atrás do governador, que será o Ratinho Júnior, se Deus quiser também. Estamos trabalhando com ele. Vou estar na base aliada dele e vou estar lá também trabalhando para trazer essas melhorias para a gente, que a gente fomente mais o nosso turismo. E para a região, algum projeto específico que você tem andado nessas tuas conversas com as lideranças? A gente tem trabalhado e escutado as demandas da população. É igual eu falo, a gente vai lá para, primeiramente, fiscalizar e legislar e criar alguns projetos de lei que vão de encontro. E é o que eu costumo dizer, eu sou um instrumento, né? Eu preciso que a sociedade organizada me traga também as coisas, as demandas, essa questão para a gente conseguir fazer os trabalhos e atender as necessidades que cada um tem nas suas devidas áreas de projetos que vão de encontro com as necessidades deles. Então eu vou estar lá com o gabinete aberto para isso. Matheus, é a sua primeira eleição que você disputa, né? Sim. A gente percebe no meio político que a maioria das pessoas que entram, né, para disputar uma eleição, entram inicialmente para a candidatura a vereador. No seu caso, você optou por um caminho diferente. Por quê? Então essa é uma história bem bacana, Alexandre. Eu costumo dizer que a política a gente faz em grupo, né? Então quando a gente faz em grupo, a gente consegue chegar muito mais longe. Então eu nunca coloquei o meu nome à disposição, porque como eu sempre coordenei os processos eleitorais, tanto do meu pai quanto os processos eleitorais da cidade, alguns locais, eu sempre construí algumas chapas de vereador, sempre fui coordenador geral, sempre fiz essa parte de montagem, de bastidor, de montar a chapa, de criar a chapa. E já teve eleição que eu tive dificuldade em fazer isso, porque quando eu estava montando a chapa, o pessoal falava assim: não, vocês estão indo lá para eleger o Mateuzinho, o vermelhinho, ele vai ser candidato e vocês vão tudo na chapa fazer voto para ele. E eu sempre chegava e falava pro pessoal que eu estava conversando, que eram os pré-candidatos a vereador, falava: pessoal, não, eu estou construindo um projeto, é um projeto para a cidade, é para vocês, eu quero ajudar, quero fazer uma chapa equilibrada, uma chapa bacana de vereadores, e eu não vou participar do pleito. A maioria acreditou, alguns desconfiaram e tal, não vieram para o nosso partido, mas depois eles viram que eu cumpri com a palavra e não fui candidato, porque não era esse meu propósito. Meu propósito foi de esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Acredito muito que o nosso tempo é diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então eu sei que o meu projeto era um projeto um pouco maior do que ser a questão de ser candidato a vereador. Então eu construí um grupo de vereadores, construí algumas chapas. 2016 é uma chapa muito bonita pelo PTB.
Fizemos 2 vereadores na época, elegemos o protetor Jorge Rogério Quadros. Fomos a segunda chapa mais votada da cidade, chapa pura, não era coligado, porque na época podia coligar, não sei se vocês lembram. Sim, sim. A minha foi pura. Então construímos uma chapa equilibrada, bacana, fizemos 14 mil votos no município. Maravilha, o processo seguiu, veio a eleição de 2020, mais uma vez. E nessas 2 eleições é bacana a gente falar que eu também tive possibilidade de ser candidato a vice, 2016 com o Chico Brasileiro, agora em 2020 com o Paulo Maquidondo, e acabei abrindo mão, falando, não é o meu momento, eu acho que a gente tem que construir o grupo, temos que pensar no grupo para frente. E aí daí 2020 também fiz a chapa, eu então era presidente do DEM, né, que agora uniu com o PSL, virou o União Brasil 44, e eu estava como presidente e falei, não, vou também construir e vou fazer mais uma chapa bacana mais uma vez. Fiz de novo, fomos novamente pela segunda vez consecutiva a segunda chapa mais votada do município, com 14 mil votos, impressionante de novo, a mesma votação que eu fiz na chapa de 2016, eu fiz em 2020 com os nossos candidatos a vereador. Então elegemos 2 vereadores também, né, e fizemos esse trabalho de construção de grupo. Por isso que o momento eu acho que chegou agora, de eu colher esses frutos dessa construção desse grupo bacana que eu criei em Foz do Iguaçu, isso gerou uma credibilidade. Eu contava há pouco agora fora pro Moacir, que chegou um momento que eu falei, deputado, acho que eu não vou ser candidato porque Foz não pode perder sua cadeira e pode ser que eu atrapalhe, né, o seu processo eleitoral. E ele e todos os outros companheiros me pressionaram e falaram, não, é o teu momento, você já fez pelo grupo muita coisa, abriu mão várias vezes e você agora está pronto para conseguir o objetivo da gente ter mais uma cadeira na Assembleia Legislativa por Foz do Iguaçu. Então o grupo me cobrou isso muito, veio de lá para cá, eu não impus nada, isso que foi bacana. Então eu estou contente, estou alegre por isso, e a caminhada tem sido cada dia maior e cada dia tem mais adesão. Certo, eu acho que parte dessa caminhada a gente também viu o resultado dela agora, no lançamento da sua candidatura, onde foram reunidas cerca de 700 pessoas, isso pelos dados que a gente recebeu da candidatura, né, mas cerca de 700 pessoas lá no Hotel Golden Park Internacional. No evento, Matheus, você disse que defendeu o municipalismo, né? Na prática, eu queria que você caracterizasse isso, o municipalismo e de que forma que a atuação de um mandato estadual pode usar o municipalismo a favor do Estado e também a favor dos municípios, como o nome já diz. Sim, foi um evento maravilhoso. Tiveram muitas lideranças presentes. Antigamente a gente via, como bem disse o Beltrame, que é o chefe de gabinete do meu pai, que o pessoal enchia aqueles ônibus de gente que não sabiam nem para onde que estavam indo e chegavam e despejavam num lançamento de campanha de algum candidato e só para fazer volume. Mas não, o que a gente viu lá foi pessoas formadoras de opinião, pessoas que estavam sabendo que estavam indo para um lançamento numa noite fria de sexta-feira, que é difícil a gente juntar muita gente, e foram muitas lideranças, muitos amigos, muitos companheiros, pessoas que representam toda a parte, todas as camadas da sociedade de Foz do Iguaçu. Então isso me deixou alegre, transbordando alegria, porque é uma felicidade enorme quando a gente vê que tudo aquilo lá é em prol da nossa campanha, da nossa caminhada e de Foz do Iguaçu. Então foi muito bacana. E essa questão do municipalismo é uma das bandeiras que a gente mais defende. Porque, como eu bem disse aqui no começo da entrevista, eu nasci no meio de um mandato de prefeito. E a gente vê Foz do Iguaçu já é uma cidade grande, mas as cidades menores sofrem ainda mais do que Foz com a falta de recurso que os municípios precisam. A gente sabe, se hoje não tiver atuação de um deputado trazer alguns recursos, algumas emendas para os municípios, principalmente para os municípios pequenos, dificilmente eles fecham as contas da cidade, não tem como. Então a gente vai trabalhar em prol disso, em prol de estar buscando recursos. A gente tem que respeitar, claro, as coisas primordiais, que é fiscalizar e legislar, mas esse trabalho paralelo também faz a diferença na vida das pessoas, porque a gente descentraliza um pouco do dinheiro, tanto do dinheiro a nível federal quanto do dinheiro a nível estadual. A gente tem que descentralizar. As pessoas vivem aonde, Alexandre? Nos municípios, mas também no estado e também no país. Claro, mas a nossa necessidade é que os recursos venham até nós, que passem na frente da nossa casa. A gente precisa ver o progresso, a transformação e trazer de lá. E o que a gente puder fazer para estar trazendo, a gente vai estar trazendo e vai estar cuidando da nossa gente. A gente vai estar lá com um gabinete forte, com um gabinete apoiado pelo governo do estado, para trazer os recursos. Porque não adianta a gente achar que um candidato que... É lógico, igual a gente falou, o candidato que vem de fora e tal, ele também vai ter uma participação e vai ter alguns votos aqui. Mas ele vai ter, sim,
a representação dele na cidade que ele vai representar com mais força quando ele tiver o maior colégio eleitoral dele. Essa é a diferença de trazer o recurso para o município, trazer e cuidar da nossa gente. Quem é de fora não vai trazer tanto, né? A gente tem que ser um pouco bairrista também e falar um pouco da gente daqui. Entendo a sua defesa. A minha pergunta também era no sentido que o deputado estadual ele é por Paraná inteiro, né? Para os 399 municípios. E então é um pouco nesse sentido, né? De como equalizar isso para além dos recursos, pensando em projetos. Mas essa pergunta também já foi respondida, que o Moacir fez. Sim. Propostas e projetos para o Paraná como um todo. Com certeza. Vamos estar trabalhando pelos municípios do Paraná, mas com certeza a gente trabalha muito mais por onde tem mais representatividade e pelos municípios que a gente representa. A gente tem uma campanha bem grande, bem aberta, são mais de 150 municípios que eu vou ter atuação aí, com gente trabalhando, às vezes um vereador, um ex-vereador, um suplente, alguém que seja ligado a alguma prefeitura e tal, sempre tem alguém que apoia a gente. Então é uma campanha que eu pego principalmente a costa oeste, eu costumo chamar, que é toda a costa oeste, descendo lá do noroeste, passando aqui pelo oeste, Foz do Iguaçu, e lá no sudoeste, que é a nossa terra natal, que é onde eu nasci. Sim. Então a gente acaba pegando bastante essa faixa na costa oeste do Paraná para atendimento desses municípios. Mas com certeza, Foz do Iguaçu é minha menina dos olhos, é a cidade que eu amo, é onde eu represento e é onde eu quero ter o maior fluxo de emendas e de representação, vai ser aqui na nossa cidade. Certo. Matheus, uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos e candidatas é a respeito do patrimônio, né, que é declarado para a Justiça Eleitoral. Você declarou ter R$1.300.000 como patrimônio entre construção, terreno, veículo e outros bens. Sim. Quanto que o senhor pretende, ao senhor escapando aqui, mas quanto que você pretende gastar durante a campanha e quais são as suas fontes de arrecadação? A gente tem um limite de teto de gastos, né, que eu posso gastar, que se não me engano é 10% do teto da candidatura de deputado estadual. Provavelmente eu vou gastar esse dinheiro com recursos próprios, né, conforme eu tenho a declaração. E se alguém quiser fazer doação também, será muito de bom grado. A gente sabe que a gente depende de alguém sempre ajudar e provavelmente vai ter mais alguns amigos que ajudem aí. Fará uso do fundo eleitoral? Ainda estamos analisando essa questão. É uma questão difícil, porque geralmente estadual não tem fundo eleitoral, né? Geralmente fica mais para os deputados federais e tal. Não dão muito fundo para o deputado estadual, não. Mas se vier, eu vou usar. Muito bem, uma das coisas que a gente percebe aqui, Matheus, você citou aí a questão da representatividade. Cidades menores até do que Foz do Iguaçu elegem 2, 3, até 4 candidatos a deputado estadual e federal. Nós estamos minguando, já tivemos 3 deputados estaduais, atualmente só temos um, são 17 candidaturas, você está no meio desse povo todo. Como é que se faz essa análise? Por que de Foz do Iguaçu? Falta união, falta conversa, é do jogo da política? É uma pergunta muito bacana e é uma coisa que eu gosto de discutir bastante. É um jogo político, você sabe como é que é. Hoje a gente ainda tem muitos partidos políticos, então todos os partidos precisam, ainda mais agora sem a coligação, os partidos precisam montar as suas chapas. Né? Com as novas medidas de lei que estão sendo feitas, vai diminuir o número de partidos futuramente. Ainda não conseguiram fazer isso. Eu acho que ainda precisa alguns ajustes para que diminua-se o número de partidos, para que não se tenham tantos candidatos. Porque o partido precisa fazer a chapa e precisa pôr gente lá para fazer voto para eleger alguns, né? A gente sabe. Vai todo mundo lá, o voto de todo mundo cai dentro da mesma cesta, vai pegar os mais votados e serão os eleitos de cada partido. Então, com a diminuição de partidos, eu acho que é um processo natural que vai diminuir o número de candidatos também. Mas eu quero aqui fazer uma defesa do povo de Foz do Iguaçu, porque muita gente critica, às vezes o pessoal fala sem saber. Não, mas o povo de Foz do Iguaçu vota em muita gente de fora, aqui todos os candidatos fizeram voto em Foz do Iguaçu. Isso é natural, gente. Acontece em todos os lugares, acontece em Cascavel, acontece em todos os lugares. O que se tem que ter são candidatos que tenham viabilidade eleitoral, que rompam a fronteira da Baixada do Leão, que passem à frente de Santa Terezinha, que façam mais votos também. Porque se a gente pegar um histórico, Cascavel não elege ninguém sozinho. Foz do Iguaçu não elege ninguém sozinho. Entendeu? O pessoa vai lá, o que acontece? É a nossa cidade, é a nossa terra que a gente defende, é o nosso arranque de campanha, é o nosso maior colégio eleitoral. Cascavel funciona assim, vocês podem puxar o histórico, a pessoa faz lá
10, 15, 20 mil votos e o resto ele faz fora. Da mesma maneira que aconteceu com a campanha do meu pai. Ele foi candidato por Foz do Iguaçu, por Foz do Iguaçu a reeleição. Quantos votos ele fez aqui, Alexandre, você lembra? Em torno de 20 a... 20.001. É um número muito legal, esse número é bacana. 20.001 em Foz. Todo mundo fala que esse 1 é dele, ficou um número bem, assim, bacana, expressivo. E fez 50 mil fora de Foz, né? Redondo, aí foi 70.001 a votação dele. Então, somando tudo os outros municípios, ele fez 50 mil mais do que o município de Foz do Iguaçu. Cascavel, se você pegar os deputados, foram iguais a ele. Fizeram uma votação expressiva para arrancada de campanha e fizeram o resto da votação fora. Então o que a gente tem que ter é um entendimento de candidaturas viáveis por Foz, né, para que a gente possa ter essa representatividade novamente. Eu tenho certeza que Foz do Iguaçu pode ter de 3 a 4 deputados estaduais, se quisesse, se fosse com pessoas que realmente não saísse tanta gente e tivesse essa representatividade. Infelizmente o jogo político hoje é assim, a democracia a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que procurar a viabilidade dos candidatos que possam estar nos representando em Foz do Iguaçu e que possam ter poder de chegada, né, para nos representar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Muito bem, candidato. Com relação agora ao seu partido, a sua sigla, o Partido Progressistas, somente 2 partidos lançaram chapas completas para a Assembleia. Entre eles, o PP, o Partido Progressista, que registrou 55 candidatos a deputado estadual. Isso parece ser um bom indicador para a sua campanha, né? Quais as chances que vocês analisam de se eleger e a linha de corte, a famosa linha de corte? Quantos votos o Matheus Vermelho precisa para estar eleito? Isso é uma pergunta muito bacana e a gente fez uma análise muito grande. O Progressistas hoje acho que é o partido mais organizado do Paraná, né? Eu tive um motivo muito bom para ir lá, tive alguns amigos que são de lá e que me convenceram a estar lá no partido. E quando eu conheci a estrutura do partido, eu vi que era uma estrutura diferenciada, tanto é que a gente foi os primeiros candidatos a estar com as candidaturas com CNPJ, tudo prontinho para estar rodando material e conta aberta, tudo. O Progressistas é um partido muito bem organizado, né? Então, eu acredito que a chapa que a gente está é a melhor chapa do Paraná. É uma chapa muito bem equilibrada. Eu, como falei antes, como um bom formador de chapa, eu analisei muito bem as chapas para que a gente possa ter essa leitura dessa linha de corte, seja uma linha de corte boa, né, dentro do possível, para que a gente possa ter eleição. Então lá a gente está com um partido que tem 55 candidatos, um dos poucos. Vamos fazer 5 ou 6 deputados estaduais pelo Progressistas, vai ser uma das maiores bancadas do Paraná. Isso não é da minha boca que eu tenho que tem falado, muitos deputados eleitos que hoje são deputados vieram me falar: Matheus, você acertou no partido, um partido bom, viável para a tua eleição, você tem grandes chances. Então a gente está trabalhando lá para se eleger provavelmente na 3ª cadeira do partido. A gente tem uma análise de alguns 2 candidatos mais fortes que a gente, e depois a gente tem todo um espaço grande para uma eleição onde a gente possa estar fazendo essa chegada de campanha. Eu acho que a linha de corte vai ser meio geral, alguns partidos mais ficaram pesado, outros menos, mas eu acho que uma linha de corte ali no Progressistas é uns 35 mil votos, é uma linha de corte boa. É onde a gente está trabalhando para conquistar essa vaga, essa cadeira. Desses 35, você faz uma conta da largada aqui por Foz? Arrisca alguma coisa? É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu vou te falar assim, o grupo é muito grande. Eu já coordenei campanhas do meu pai com um grupo bem menores. Meu pai falou isso inclusive no lançamento de campanha. Então essa adesão que veio de Foz, de muitas lideranças, de ex-vereadores, suplentes, vereadores também, lideranças, eu estou muito contente. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma votação expressiva na nossa cidade. É isso que eu espero, né? E de coração eu vou ficar muito feliz em ter uma votação grande aqui, porque eu quero de fato representar a nossa querida Foz do Iguaçu. Matheus, o Paraná tem um histórico de lideranças que disputam, né, que se elegem, políticos que se elegem, e com o tempo buscam transferir esse patrimônio eleitoral de pais para filhos, né? Temos aí o caso da família Requião, da família Richa, da família Barros, Stefanes, Lupion, Cury, para ficar só nos casos mais recentes. Sim. Em Foz mesmo, a gente teve o caso do Brandino e do Sames, né? Os dois, ambos ex-prefeitos aqui de Foz. E atualmente a gente vê o prefeito de Foz apoiando, lançando a candidatura da primeira-dama a deputada estadual. E no seu caso,
o deputado Vermelho, Sim. com a sua candidatura, a candidatura do filho a deputado estadual. Qual que é a sua opinião sobre esse ciclo político familiar? Você citou alguma coisa antes, mas eu queria te perguntar no sentido assim, se você não vê isso, de repente, uma concentração de poder político? Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que a participação política é natural. É um processo natural. Como a gente vivencia o meio público e está presente, inserido em todos os processos eleitorais, a gente acaba também participando. Então, se a gente já está participando, eu acho que é uma coisa muito natural. Não tem o porquê não estar à frente. Essa representatividade acontece, mas é um processo natural da coisa. E é aquela história, se for para fazer uma política boa, que seja feita, não tem problema nenhum. Você já está com histórico, nós temos aí, mas tal, analisem, veja o que o processo eleitoral, veja o que o pai, no caso, que é o meu pai, fez, né? No caso da esposa do prefeito, que é o prefeito fez, vejam, se foi um trabalho bom, por que não estar com alguém que seja da mesma linha, que tenha as mesmas linhas de pensamento e que seja próximo e que já está fazendo um trabalho participativo ativamente na política, só não como candidato, né? Eu trabalhei coordenando e fazendo bastidor a vida inteira para o meu pai, então é um processo natural eu participar agora como candidato, até porque eu gosto, eu faço por vocação, faço por amor, e eu acho que é isso que é a grande charada. Se é feita pro bem, é bacana, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Vamos falar agora dos apoios, candidato. O Partido Progressista do Ricardo Barros, aliado com o Ratinho e com o presidente Bolsonaro. A sua opinião com relação ao nosso governador e atual presidente, como é que vai ser esse alinhamento na campanha? Vai pedir votos para o Ratinho e para o Bolsonaro? Sim, já estamos pedindo, inclusive, né? O Fabinho, que cuida do meu marketing aqui, está aqui, já criou o hashtag time Red, e lá tá todos os nossos companheiros e as pessoas que a gente defende. O governador Ratinho Júnior tem feito um trabalho com muito dinamismo, é um jovem político também me espelho muito no trabalho que ele faz, tem feito um belo trabalho pelo nosso estado, e acredito que não terá um adversário à altura dele para que possa interromper esse ciclo de governo dele. Então estamos com ele, vamos trabalhar pelo Paraná juntos, né, mais uma vez fazendo essa nova política. Não é nem nova política, costumo dizer que é a boa, porque tem políticos antigos que fizeram boas políticas, então existe a política boa e a política ruim, não é a nova e a velha, existe a boa e a ruim. Então a gente vai estar lá também junto com o presidente Bolsonaro. Meu pai está na base aliada do presidente há 4 anos, trabalhando, nunca foi visto em Foz do Iguaçu, isso é bom ser falado, tudo que aconteceu aqui, dessas obras infraestruturantes, nossa cidade nunca viu a presença tão maciça de um presidente aqui, que veio diversas vezes, e dia 30 estará aí de novo, junto com o dia 30 ou 31, se não me falha a memória, tem que ver, com o nosso deputado federal Vermelho junto com ele. O meu pai foi a convite dele, inclusive, para o partido, PL, que não é o mesmo partido que eu, mas foi a convite do presidente para que melhorasse as bases eleitorais aqui no Paraná. Ele foi convidado e ele foi de pronto, falou: presidente, estou com você há 4 anos e pelo bem do Paraná, por tudo que você fez por Foz do Iguaçu, eu vou junto contigo de novo para mais essa batalha. Muito bem, uma pergunta aí. O seu pai, né, candidato também à reeleição, deputado federal, está hoje no PL, você está no PP. Sim. Em termos de dobradinha, Matheus, quem que vai ser o seu candidato a federal? Como é que está essa conversa aí com os candidatos das outras regiões? Meu candidato a federal é meu pai, né? Eu tenho uma dobrada muito grande com ele, defendo e acredito em tudo que ele fez pela nossa cidade, por todas as batalhas que ele travou aí durante o mandato dele. Acredito que ele fez um ótimo trabalho e eu defendo ferrenhamente a sua reeleição, e ele é o meu maior candidato a deputado federal. É claro que a gente existe peculiaridades, quem conhece de política sabe, algumas dobradas em alguns outros municípios eu dobro também com alguns outros federais sem problema nenhum, mas isso são coisas políticas. Mas a minha principal campanha é com meu pai e vai ser sempre, porque é uma pessoa em quem eu me espelho e que faz a diferença, e que eu acho que eu tenho que seguir os seus passos. Matheus, caminhando para a nossa reta final aqui, queria abrir, né, primeiro agradecer a tua presença, né, a tua participação aqui. Eu acho que a conversa foi muito boa, e também abrir para tuas considerações finais. A gente chegou aí com um tempo bom até, inclusive, para as considerações finais. Sim. Que são 3 minutos. Não, maravilha, é igual eu falei para vocês, a gente tem que pensar primeiramente em fazer um mandato limpo, transparente, onde a gente atenda às demandas da população, as coisas que são as necessidades prioritárias. Eu tenho algumas bandeiras que eu defendo,
que é o municipalismo, que a gente já falou, o turismo e o esporte, que são duas bandeiras meio esquecidas, né? A gente tem um potencial turístico gigantesco no nosso país, a gente tem que fomentar mais isso e a gente precisa de guerreiros, principalmente para que a gente trave essa batalha do turismo, de fomento ao nosso turismo. E meu pai tem feito esse trabalho muito bacana e eu quero fazer a nível do estado para que a gente melhore a qualidade de vida. Ora, a gente tem uma oportunidade muito grande de criação de empregos, geração de empregos. A gente pega a Turquia, a gente tem 40 milhões de turistas por ano. Lógico que a gente não precisa pensar em chegar nisso daí, mas a gente tem que dar um salto no nosso turismo aqui. Eu acho que essas obras que vieram para nossa cidade vão dar um boom no turismo, vai ser essa mola propulsora. E também algumas coisas que estão feitas a nível nacional, estão sendo feitas, que é a criação desse cassino, que o deputado provavelmente vai vir aqui e vai falar melhor para vocês. Então a gente tem que trabalhar unido pelo turismo, para que a gente possa fazer a diferença. O esporte, a gente tem feito, meu pai fez muito pelo esporte, aqui a pedido meu e do Sérgio Beltrame, que também é um defensor ferrenho do esporte, é o nosso chefe de gabinete aqui em Foz do Iguaçu, conforme eu falei. A gente trava batalhas pelo esporte, que também é uma bandeira muito esquecida, a gente tem que representar. Eu vou fazer também uma conversa do Pro Esporte com o governador, porque foram 9 milhões no ano passado, vamos tentar dobrar isso para o ano que vem, se a gente tiver eleito, para que as pessoas possam usar do ICMS para dar o fomento no esporte também, que é tão necessário. A gente tem um material humano muito grande no nosso esporte, sem contar que a gente pode socializar muitas crianças e adolescentes com a prática do esporte, tirando elas da criminalidade e fazendo com que o esporte transforme as vidas. Isso tem que ser dito aqui, que são as principais bandeiras que eu tenho. Então, dizer que esperem do Matheus um Matheus combativo, um Matheus que vai estar representando o nosso município e toda a região, que vai estar lá brigando pelas pautas da nossa cidade, que vou estar com o gabinete à disposição de todos, porque nada mais serei do que um representante da nossa população. Vocês estarão dando para mim uma procuração para representá-los. E é isso que eu farei e honrarei, como bem disse Paulo Martins, nosso querido companheiro, o botão que vou ostentar no paletó, honrando o voto de cada um de vocês e representando muito bem ao voto de todos. Está certo. Matheus Vermelho, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua conversa, pelas informações compartilhadas com os ouvintes da Rádio Clube e do Portal H2 Foz. Desejamos uma boa caminhada e uma boa campanha, uma campanha curta e intensa, uma agenda corrida, como a gente comentou no começo, e sucesso aí na tua caminhada. Obrigado, Alexandre. Pode pedir voto? Não. Acho que desde o dia 16 pode, né? É pode. Isso aí, por Foz do Iguaçu, Matheus Vermelho 11888. Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Moacir, pela atenção e pelo carinho. Obrigado aí, candidato. Sucesso nessa caminhada, nessa jornada. Mais uma edição do nosso 2 em 1 findando aqui. Hoje nós conversamos com o Matheus Vermelho, diretor-geral na empresa construtora Cogueto, Maria Eireli, empresário no ramo de construção pesada e mineração, desde jovem participando dos movimentos sociais e políticos de Foz do Iguaçu e região, com destaque no segmento esportivo. Candidato a deputado estadual pelo Progressista.